aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, celebramos hoje o domingo, o dia do Senhor, na 14ª semana do tempo comum. Alegrai-vos no Senhor, Deus de bondade, de misericórdia. Ao olhar das leituras, pondo sobretudo a palavra do Senhor em nosso coração e em nossa mente, cada vez mais enriquece a nossa vida. Perceber as maravilhas do Senhor, ouvindo a vossa palavra, fortalece todos os dias a nossa vida. Eis o grande passo que cada um de nós, batizados, cristãos e católicos, devemos assim voltar-se inteiramente para a palavra do Senhor. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, possa você fazer a experiência, uma experiência de Deus, que é a experiência de ouvir todos os dias a palavra do Senhor. Por isso, na sua casa, com os vossos familiares, busquem esse passo tão primordial na dimensão da oração. Rezar, trazer a palavra, a oração do Santo Terço, do Rosário. Esses passos, queridos irmãos, é que vem enriquecer a nossa caminhada e nos fortalecer para que assim tenhamos coragem para continuar caminhando em meio às tribulações, os questionamentos, muitas realidades que pairam em nosso mundo, em nossa sociedade e em nossa nação. Hoje, trazendo presente a primeira leitura, a leitura da profecia de Zacarias. A cidade de Jerusalém é convidada a exultar de alegria, porque chega o rei esperado, montado num jumento e não em cavalos imponentes. Ele é humilde, justo e salvador, anunciador da paz. A Igreja Católica reconhece Jesus nessa figura de rei descrita pelo profeta. É uma descrição dos autênticos servidores do povo, aqueles que não buscam o poder, mas o servir. Aqui, queridos irmãos, a leitura do profeta, profecia de Zacarias, sem dúvida nos envolve cada vez mais sentir o que o Senhor Jesus deixa quanto ensinamento. Os judeus, toda a comunidade de Jerusalém, esperavam, sem dúvida, um rei que vinha com cavalos, montado em cavalos ou em carro, mas não. Veio um rei, aquele que vinha trazendo a paz,
na sua simplicidade e humildade, veio transmitir a fraternidade, o amor, o acolhimento, e na sua simplicidade e humildade montado num jumento. Põe, sem dúvida, e transmite para cada um de nós batizados, cristãos e católicos, o Rei, o Cristo Jesus, mostra para nós, nos passos da sua história, assim nos revela como é fundamental nós estarmos sempre mais dispostos ao serviço, à transmissão da paz, em especial esse passo de simplicidade, de humildade. E nos põe sempre esse questionar. Como nós estamos hoje na sociedade, o que vale nós humanos, batizados, cristãos e católicos, e muitas vezes a gente vê seres humanos lutando, lutando pelo poder, buscando sempre mais o poder, passa por cima dos outros, chega, sem dúvida, muito encontro de pessoas que não querem saber o valor de cada ser humano. Então, é a riqueza desta palavra, onde toca, que deve tocar o nosso ser e o nosso coração. Ele é humilde, justo e salvador, anunciador da paz. Então, essa riqueza. Jesus anuncia a paz para aquele povo. Chega numa simplicidade. E assim é para tocar a nossa atualidade, a nossa geração. Eu pergunto, será que muitos seres humanos, ou a nossa sociedade, a nossa geração, e aqueles que buscam passo a passo, diariamente, o poder, será que eles lembram do Rei, o Deus Todo-Poderoso, que é o próprio Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis, que jamais ele veio para salvar a humanidade, no sentido de querer pisar por cima dos outros, e sim, veio salvar a humanidade na sua simplicidade e humildade, fazendo com que todos tenham vida e vida e abundância. Então é esse olhar que nós devemos trazer quanto à realidade, canalizar essa palavra para as nossas vidas. E a Igreja Católica Apostólica Romana, sobretudo dentro dessa figura do Rei de Cristo, descrito pelo profeta, vem fortalecer a nossa caminhada. Por isso, amados irmãos, vamos envolver nessa palavra, sentindo na nossa vida esse Rei que transmite a paz, esse Rei que não vem em carros, em cavalos, esse Rei que, para se tornar poderoso, não passou por cima de ninguém, não matou ninguém, não fez com que fosse massacrado muitos humildes, muitos pobres, não. Ele veio transmitindo a paz com aconchego tão especial, dando vida e vida e abundância a todos que lá habitavam e a toda a humanidade. Possa nós, cada um de nós, sentir verdadeiramente o poder do Rei Todo-Poderoso, que é o Cristo Jesus, sendo o próprio Deus. Olhar a segunda leitura, onde Paulo comunica à comunidade dos romanos. Paulo fala da vida segundo o Espírito, que se opõe à vida segundo a carne. A novidade da vida cristã está fundamentada na força do Espírito, que habita a pessoa desde o batismo. Quem recebe o Espírito de Deus se torna nova criatura e não age de forma egoísta. Aqui está uma palavra que, queridos irmãos, como é importante, como seria fundamental cada um de nós abrirmos cada vez mais o nosso coração e entender essa palavra. Paulo diz para nós, essa matéria, esse humano, não vale nada se nós
primeiro, não estivermos ligados ao Cristo Jesus pelo batismo, ou seja, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é nesse sustentáculo que o Espírito inteiramente fala da vida segundo o Espírito, que se opõe da vida segundo a carne. Então, primeiro é Espírito. Então, na busca de cada ser humano, onde apresentam-se e pedem o batismo. E assim nós vamos entendendo e sentindo verdadeiramente o significado, o valor do batismo. O batismo, nós selamos a unidade com Cristo, somos de Cristo. Unidos ao Cristo Jesus, inteiramente permanece o Espírito Santo de Deus sobre nós. Habita o Cristo Jesus lá no nosso coração e o nosso ser. Então, queridos irmãos, está aí a riqueza. Possamos nós verdadeiramente sentir o valor do batismo. E aí é fácil a gente perceber e trazer para a nossa caminhada. Então, se estamos ligados ao Cristo Jesus pelo batismo, e o Espírito Santo de Deus é que nos guia, edifica a nossa caminhada. Então, naturalmente, eu, sendo um autêntico batizado, eu vou ser uma pessoa que transmite a paz, a fraternidade, o acolhimento. Seria uma pessoa que buscarei sempre anunciar a palavra do Senhor, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Irei lá na família obedecer os pais, irei lá no caminhar da sociedade, do trabalho, da minha vida, irei responder como se verdadeiramente deve responder um batizado. Então é nessa dimensão que nós devemos voltar-se e perceber. Quem recebe o Espírito de Deus se torna nova criatura e não age de forma egoísta. O que faz um egoísta? Traz as coisas para si. O meu eu estou bem, a minha matéria está bem, o meu ambiente está tudo muito bem, por que eu vou me preocupar com o outro? Então, é essa dimensão que verdadeiramente vem emperrar e podar a caminhada de muitos batizados. E muitos que se proclamam ser batizados e são batizados em nome da Trindade Santa. Porém, não vive o valor do batismo. Porém, não percebe verdadeiramente que está ligados ao Cristo Jesus, está guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas não sente lá no seu íntimo, no seu coração, no seu ser. Queridos irmãos, vamos dar passe e acordar, ter um despertar inovador, para cada vez mais nos tornarmos um homem novo e uma mulher nova, que chegue até nós e busque essa compreensão. A minha matéria de nada vale, se assim não estiver unido ao Cristo. Sendo batizado, estarei unido por séculos e séculos, por fim, ao Cristo Jesus. E dentro do valor, olhando todos os passos do batismo, irei verdadeiramente ser um autêntico cristão, um autêntico católico. Peçamos ao bom Deus que sempre mais guie cada um de nós com seu Espírito. E vê essa dimensão tão primordial, onde assim selando a unidade com Cristo, somos de Cristo, estamos unidos ao Cristo Jesus. Nesse princípio, não irei ser uma pessoa egoísta, não irei ser uma pessoa individualista, não irei ser uma pessoa estúpida, não irei ser uma pessoa arrogante, não irei ser uma pessoa que meramente irei lutar pelo bem-estar do meu corpo, o bem-estar meu, mas sim, irei lutar pelo bem-estar, lutar sem dúvida pelo bem comum, pelo bem do próximo. É o meu irmão, porque o meu irmão é imagem e semelhança do bom Deus. Que o bom Deus nos abençoe e dê coragem, aumente a fé de todos os batizados. Nesse olhar, traz para nós o Evangelho, onde enriquece sempre mais a nossa caminhada.
Mateus Evangelista nos apresenta na sua literatura. Jesus louva o Pai por esse ter concedido aos pequeninos a verdade sobre sua pessoa e missão. Convida os pequeninos, cansados e oprimidos, a entrar em comunhão com Ele e segui-lo, pois é manso e humilde de coração. Aqui está claro a opção de Deus pelos pobres, humildes e oprimidos. Como o Papa Francisco deseja uma igreja pobre e para os pobres. Na riqueza desta palavra, mostra para nós e traz uma dimensão tão fundamental para a nossa vida. Jesus esconde a sabedoria. Esconde de quem? Dos poderosos, dos grandes, dos que naturalmente se colocavam que eram todo-poderosos e não pensavam que um dia iriam acabar-se por terra. Então é neste olhar que traz para nós e Jesus revela na sua simplicidade. E ele esconde a sabedoria de quem? Dos que perseguiu, dos doutores da lei, dos fariseus, daqueles que estavam sempre em busca de pôr Jesus à prova, que perseguiam Jesus. Aqueles que queriam que seguisse uma lei que aprisionava o homem, não deixava o ser humano caminhar na liberdade. Então, é aqui que nós devemos verdadeiramente entender e trazer para a nossa vida. Jesus revela a sabedoria, traz a sabedoria aos pequeninos e se utiliza verdadeiramente e podemos sentir e perceber esta sabedoria. Nesse passo nós vamos cada vez mais perceber que essa sabedoria ela vem dentro de uma dimensão tão preciosa que é a sabedoria divina. Acontece quando o ser humano caminha na humildade. Aí eu pergunto para vocês, será que cada um de nós, queridos irmãos, diariamente estamos procurando caminhar na humildade? Será que na minha família eu busco caminhar com humildade? E o que é ser uma pessoa humilde? Porque Jesus revela a sabedoria para os pequeninos, para os humildes, para os simples. É a interrogação que deve pairar e chegar em nosso coração e o nosso ser. Eu, como batizado, sacerdote, ser humano, estou buscando dar passos na humildade? Será que todos os meus passos, quanto à realidade de caminhada, eu estou buscando ser esse que dê passos na dimensão da humildade? E o que é ser uma pessoa humilde? O que significa ser uma pessoa humilde? É a qualidade que age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir a sua responsabilidade, sem arrogância, prepotência ou soberba. Isso é ser uma pessoa humilde. Querer assumir com responsabilidade. As suas ações, verdadeiramente, são ações simples, que chega no ambiente, vai apaziguar, vai acolher. O que foi que Jesus fez? Acolheu quem? Os pobres, os humildes, os simples. E nós, quando apresentamos que somos batizados, em muitos momentos proclamamos que somos discípulos de Jesus, pois nós temos que cada dia, cada momento aprender a sermos pessoas simples, pessoas humildes. Quem é que nos ensina extraordinariamente sermos sempre mais pessoas simples? Maria, nossa mãe, mãe da igreja. Ela ensina a toda a humanidade
o que é ser uma pessoa simples. O primeiro passo, ela se coloca ao serviço, que ela proclama o sim. Depois do caminhar da sua história, ela guarda no coração, ela está aberta e se apresenta como uma primeira missionária. Isso é ser uma pessoa simples. Isso é verdadeiramente trazer e aperfeiçoar a vossa caminhada dentro desses passos, como proclama o Senhor Jesus Cristo. Ser simples e humilde de coração. E para ser simples e humilde de coração, não é que seja uma dimensão fácil que chegue à nossa caminhada. Não, é difícil mesmo. Então, é nesse posicionar que Jesus apresenta. Vós que estáis cansados, caminha com os fardos pesados, chegue até vós, apresente para mim, e cada vez mais seja essa pessoa digna, onde está sempre aberto a verdadeiramente caminhar e sentir a sabedoria divina em vossa caminhada. Então, amados irmãos, Jesus não veio a apresentar sabedoria para os poderosos, para os grandes, para os que buscaram e perseguiram Jesus. Não. Por quê? Porque no coração deles pairava o quê? O orgulho, a vaidade, a mentira, as máscaras, a prepotência, o poder, a manifestação de anunciar: nós somos os sacerdotes, nós somos doutores da lei. Então Jesus não vem para esses que muitos caminham no seu orgulho, na sua prepotência. Não. Jesus revela a sua sabedoria para aqueles que são humilhados, desprezados, que são espesuteados. E esses Jesus convida: apresentai-vos os vossos fardos, que estarei de coração aberto, de braços abertos para vos acolher. Tornareis cada vez mais pessoas simples. Então vamos trazer para nós, sobretudo, perceber esse caminhar. Serão sábios diante de Deus os que escolham o caminho da humildade. E aí eu trago para a nossa vida. Nós estamos escolhendo o caminho da humildade? Olhe um pouco a sua história. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, você que celebra a igreja doméstica, aqui a paróquia, muitas pessoas que nos acompanham. Olhe um pouco a sua história. Será que você mostra sinais que é uma pessoa sábia? Será que você dá passos diante de Deus, caminhando na humildade? E caminhar na humildade é olhar as nossas ações e envolver-se cada vez mais, transmitindo a paz na nossa vivência, sendo luz para o irmão, indo de encontro àquele que tanto necessita. Isso é verdadeiramente relatos que assim estaremos caminhando na humildade. Por isso, amados irmãos, olhemos cada vez mais a nossa história. Não é a história do irmão, não. Nem a história daquele que trabalha comigo, que é prepotente, que é egoísta, que é o tal. Não. É a minha história. Deixa que ele um dia irá prestar conta com Deus. Mas nós temos que olhar a nossa história. Olhando a palavra do Senhor, sem dúvida, caminhando mediante os seus ensinamentos, nós iremos verdadeiramente, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, acertar sempre mais o caminho da humildade, acolher e de encontro aos pobres, ser paz, ser luz e ser sempre aquele que traga a tranquilidade para a nossa vivência. Então que o bom Deus nos abençoe, que nós busquemos aprender e sentir sempre mais que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio ser aquela estrela cadente
para iluminar os poderosos, mas sim veio na sua simplicidade, na sua humildade de coração, edificar o projeto do Pai, o reino de Deus, para que toda a humanidade tenha vida e vida é abundância. Então que Deus nos abençoe, que Maria, nossa mãe, mãe da igreja, ao vosso exemplo, sejamos pessoas simples e humildes de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.